Acho que ela já deve estar. Mas é uma loucura. Por exemplo, sessão da Câmara, teve uma até meia-noite. Eu fiquei das 3 à meia-noite ali na telinha. Quando acabou, sabe quando não enxergava mais nada? Era aquela coisa assim, né? Imagino, é. Uma loucura. É cansativo, sim. Até para dar aula, eu achei mais cansativo, porque você não tem interação com os alunos, né? Então, cansa mais, né? Eu achei. Não, tem isso. Você não sabe se as pessoas estão gostando tanto, não estão. Exatamente. Não é fácil. Fê, pode colocar a gente, já estamos? Deixa eu ver se a gente já está. Não está dizendo nada. Agora sim, agora estamos ao vivo. Bom, estamos aqui ao vivo para mais uma live, hoje com a doutora Heloísa Arruda, que eu acho que eu posso chamar de minha amiga também, e Com que certeza. vou apresentá-la daqui a pouquinho, falar um pouquinho sobre, enfim, o trabalho que ela já fez, mas antes de começar, como sempre, queria só dizer, quem quiser ver essa live inteira, pode depois nos escrever para danielnemberg.com.br, né, e a gente passa para todo mundo, e também, ou então, para o nosso gabinete virtual, o WhatsApp 98405-5460. Falar muito rapidamente que nós vamos ter novas lives, como toda semana temos. Semana que vem vamos ter uma live na segunda-feira com a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Berenice Gianelli, que a Heloísa também conhece, né? E na quinta-feira, com a Berenice, é segunda às 19 horas. E na quinta-feira nós vamos ter eu vou fazer uma apresentação para Campus Party de Portugal, às 14 horas. É uma apresentação, aí não é uma live. E às 19 horas, na quinta, dia 9, com Alexandre Frankel, falando sobre cidades inteligentes no pós-Covid. Então, toda segunda e toda quinta, a gente tem feito uma live às 19 horas. E aí, sem mais delongas, eu quero apresentar a minha amiga, né, e parceira aí de vários projetos que a gente já teve junto, e dizer que Heloísa Arruda é professora, né, Direito Processual Penal, da Justiça Penal Internacional, na PUC, desde 1989. Ela também, nessa universidade, concluiu bacharelado, mestrado e doutorado, foi chefe do Departamento de Direito Penal e Direito Processual Penal por 8 anos. Ela também cursou especialização em investigação e provas no processo penal, justiça constitucional e direitos humanos na Universidade de Castilha e La Mancha, na Espanha, e concluiu o curso de Ciências Criminais e Dogmática Penal alemã na George August University Göttingen, aí depois você traduz, na Alemanha, e ocupou os cargos de secretária de Justiça e da Defesa de Cidadania do Estado de São Paulo e a da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Também foi promotora e procuradora de Justiça do Ministério Público, 32 anos, e tem vários outros itens no currículo. Se eu ficar lendo, a gente vai ficar um tempão aqui. E dizer que ela atuou como promotora de justiça, indicada pela ONU, no Tribunal Especial para Crimes Graves em Timor-Leste. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, depois ela vai contar a experiência que ela teve no Timor-Leste. E é membro da comunidade de juristas da língua portuguesa. Bom, boa noite, Heloísa. Tudo bem? Boa noite, meu caríssimo amigo Daniel. Agradecer muito este convite, essa oportunidade de falar sobre esse tema que é tão importante, os direitos humanos. E você mencionou, e é verdade, quantos projetos juntos nós concretizamos em prol dos direitos humanos, né? Só para mencionar uma passagem, logo que foi implantado no município de São Paulo o programa de atendimento à população, eu falei, olha, a Secretaria de Direitos Humanos não tem muitos recursos, o descomplica, né? Mas eu gostaria que tivesse um posto de atendimento de direitos humanos. Você falou, é para já, né? E isso foi assim um gesto de muita generosidade da sua parte que eu
não consigo esquecer, né? Sempre lembro desse teu gesto. Não, mas isso é importante e está lá funcionando. Aliás, Está amanhã funcionando. está sendo inaugurada a 8ª unidade do Descomplica, eu vou estar lá, né? Na Capela do Socorro já tem 8 unidades das 32 Nossa. regionais, em 8 amanhã a gente já tem. E vamos continuar ampliando para mais unidades, né? Mas eu queria já começar te fazendo uma pergunta importante, que é a seguinte: qual o impacto, né, da pandemia para a questão dos direitos humanos no país, né? Como é que você vê essa questão? Porque isso deve ter impactado bastante, né, Heloísa? E eu acho que é uma questão fundamental. Fundamental. Sem dúvida alguma, a pandemia trouxe à tona as maiores vulnerabilidades da nossa sociedade, não é? Isto é inquestionável. E eu acho que, acima de tudo, esta pandemia fugiu daquele conceito que se tem erroneamente aqui no Brasil de que direitos humanos são os direitos dos bandidos, né? Associam, fazem essa falsa ligação. Direitos humanos são os direitos dos bandidos. E, na verdade, quando nós falamos em direitos humanos, nós estamos tratando das populações mais vulneráveis. É o resguardo da dignidade humana, por exemplo, dos idosos, da população LGBT, da população em situação de rua, das mulheres em situação de violência, dos negros, não é? No combate ao racismo. Então, nós estamos dos dependentes químicos e os seus familiares. E todas essas vulnerabilidades foram superdimensionadas nesta questão da pandemia. Isto aflorou de uma forma que a sociedade não pôde virar os olhos, e o movimento que eu assisti foi: vamos ser solidários. Felizmente, também criou-se uma rede de solidariedade que eu espero que permaneça, não é? Mas algo que não se comentava muito, que se queria fugir, vamos deixar para lá, isso não é bem comigo, esta globalização da indiferença, como mencionou o Papa Francisco recentemente, né? Ele falou da globalização da indiferença, ela precisou ser deixada de lado, porque os problemas são tão grandes e tão emergentes, a falta de comida no prato, a falta do acesso à saúde, que essas populações foram as que apareceram de forma mais intensa na pandemia. Aliás, isso, Luiz, você lembrou muito bem, eu lembro sempre. A pandemia é um horror e o número de mortos é uma coisa maluca, mas, ao mesmo tempo, a gente tem percebido uma solidariedade de muita gente e uma rede que está se criando, que isso tem me deixado bem feliz, porque a gente tem visto, na nossa sociedade, principalmente, tão desigual, com tantas dificuldades, com tantas carências, ao mesmo tempo, aos poucos, a gente vê gente muito preocupada em criar uma rede de solidariedade e fazer um trabalho que a gente via antes, mas estava meio subterrâneo. Agora tem aparecido mais, o que nos dá um lufo aí de otimismo, de esperança para frente, né? Você não acha? Sem dúvida alguma. E o que eu acho é que esta rede de solidariedade ela precisa se solidificar aqui no Brasil. Nós temos aqui no Brasil pessoas que são muito solidárias, né? Eu vou mencionar um caso que eu vivenciei quando eu era secretária de Direitos Humanos, secretária da Justiça. A chegada dos haitianos aqui na cidade de São Paulo, eles chegaram assim de uma forma muito rápida, e foram muitas pessoas, e o que aconteceu é que as igrejas não deram conta de fazer todo o atendimento, o acolhimento, e os padres, na verdade foi o padre Paolo Parisi, que entrou em contato comigo e me disse assim: secretária, nós precisamos de ajuda. Olha, Daniel, eu fui para a imprensa uma noite falar dessa situação. Então, foi num jornal de grande repercussão. No dia seguinte, eram caminhões e mais caminhões de mantimentos e de roupas. Era um inverno aqui na cidade de São Paulo, era um mês de maio, junho. Então, a rede de solidariedade foi imensa, assim, para dar suporte aos imigrantes. Houve coisas lindíssimas, como
os outros imigrantes fazendo uma noite da sua comunidade para acolher os haitianos. Então, tinha a noite boliviana, a noite chilena, onde eram servidos jantares para os haitianos que estavam chegando. Então, nós temos, sim, apesar de estarmos numa grande metrópole, uma cidade solidária. E esta solidariedade se mostrou na situação da pandemia. E nós esperamos que ela se solidifique, até porque o Estado não dá conta de tudo. Não é possível que o Estado dê conta de tudo. É claro que o Estado é grande, tem muitos recursos, mas nós sabemos que o Estado não dá conta de todas as situações. Não é? Como mencionava o nosso governador Geraldo Alckmin, né? Ele diz assim, olha, o cobertor é um só, e ele tem que cobrir todo mundo. Então, nós temos que repartir de uma maneira muito, muito correta esse cobertor. Ele falava isso para mim, falava isso para você também, certamente, né? Nós estamos no mesmo governo. Então, eu acho que a solidariedade aconteceu, está acontecendo, ela passou do patamar de entregar um agasalho, ela contaminou as grandes corporações, estão sendo feitas grandes doações, e o que nós esperamos é que esta rede permaneça, porque as pessoas não vão deixar de ser pobres e vulneráveis do dia para a noite. Quando a pandemia for embora, né? Quando isso tudo passar, nós não vamos dizer assim, agora está tudo maravilhoso, os pobres não existem mais, as vulnerabilidades deixaram de existir. Elas vão continuar existindo e a solidariedade, a fraternidade e a compaixão também precisam continuar existindo. Muito bom, muito bonito e importante o que você está falando. Uma outra pergunta, você falou de várias populações vulneráveis, né, antes, né, tanto o público LGBT, os drogadiços e várias outras. Dentre todas essas populações vulneráveis, qual que é aquela que você acha que vai exigir mais atenção no pós-Covid, ou não tem uma específica, a atenção tem que ser para todos esses segmentos, né? Se nós formos pensar na situação das pessoas que não têm nenhum estofo social, né? Estão afastadas da família, não têm uma casa para morar, eu falaria da população em situação de rua. Porque, falando da população em situação de rua, nós também vamos incluir pessoas em situação de drogadição severa, por exemplo, pelo uso do crack. Então, eu falo na existência das cracolândias, eu falo em algumas pessoas que... Então, assim, dependência química de um modo geral, pessoas com problemas mentais, idosos, porque existem muitos idosos na rua que foram abandonados pelos seus familiares, não é? E mesmo pessoas que são travestis e transexuais, que também não se enquadram dentro de um padrão familiar, infelizmente, né, são rejeitadas e que, por vezes, permanecem na rua. Não por opção, mas por rejeição da sociedade. Né? Então, eu falo da população em situação de rua, porque eu acho que aí eu estou abrangendo muitas, dentro deste contexto, né? População em situação de rua. Existem vários sofrimentos embutidos dentro deste grande tema, população em situação de rua. É importante porque eu acho que a pandemia abriu também, mostrou de uma forma ainda mais contundente as enormes desigualdades que a gente vive, né, Luísa? Isso é uma coisa... a gente sabia que a gente vivia uma sociedade extremamente desigual, mas essa pandemia, eu tenho falado muito sobre, por exemplo, eu vejo os meus filhos estudando à distância, né? Tem 11, 14 anos, e tem computador em casa, tem acesso à internet. Eu fico imaginando as pessoas que têm filhos mais ou menos na mesma idade, que moram todos no mesmo cômodo e que não têm computador, um para cada um, ou se tem é muito antigo, o acesso à internet muito difícil. Então, um dos temas que eu tenho colocado muito é que, por exemplo, a inclusão digital se tornou uma prioridade, assim como o saneamento básico nesse mundo moderno, assim como a educação de qualidade, porque senão essas pessoas não têm, os filhos não têm como estudar, né? Então, a gente precisa pensar nessas questões também, né?
Com certeza. Daniel, eu vou lembrar de um fato pelo qual eu passei, eu também ainda era secretária da Justiça, que foi muito interessante e muito emblemático para mim. Eu estava visitando um quilombo, ali na região do Vale do Ribeira, né? E no final da reunião com a comunidade quilombola, um grupo de meninas falou assim: secretária, nós queremos falar com você, mas só as meninas, só as mocinhas, eram todas mocinhas, na faixa dos 12 aos 16 anos, mais ou menos. E aí eu falei: então tá, então vamos ali tomar um café. Sentei na roda com as meninas, começamos a tomar um cafezinho com rapadura, que elas me ofereceram, e aí elas disseram assim: nós queríamos ter acesso à internet, porque isso aí o que eu achei mais bonito, tinha uma delas, chamava-se Daisy, nunca vou me esquecer, ela falou assim: porque isso faz parte dos meus direitos humanos. Eu tenho o direito de me comunicar com quem eu quiser, eu tenho o direito a ter acesso à educação. Aí eu falei: olha, quem cuida desta questão de colocar o computador para vocês acessarem a internet não é a Secretaria da Justiça, mas nós vamos conversar para ver o que é possível. Naquela época, nós tínhamos o Acesso a São Paulo e o Acessinha, não é? Sim, E foi implantado o Acesso e o Acessinha. Mas o que eu achei bonito foi assim, sair da questão da tecnologia e ela invocar isso como uma faceta dos direitos humanos. E veja, Daniel, o que você acabou de mencionar é isso mesmo. O acesso à educação é importante, por quê? Porque faz parte da personalidade, da formação da personalidade. Então, embutido no conceito de dignidade humana, também está o acesso à educação, né? Então, as meninas do quilombo, daquele quilombo, elas tinham razão. Hoje eu percebo, olha como isto veio à tona e hoje as carências desta inclusão digital estão mostrando a razão daquela simples menina de uma comunidade quilombola do estado de São Paulo. Eu concordo inteiramente, bonito esse fato, né? Eu falo, inclusão digital é inclusão social hoje em dia, né? Agora, um assunto que tem nos preocupado bastante na pandemia é o aumento da violência doméstica, né? Inclusive, a gente aprovou agora recentemente, o prefeito Bruno Covas chancelou e tornou público que as mulheres vítimas de violência doméstica têm direito a que elas possam se hospedar em um lugar diferente daquele que as agrediu. Você acha que pode haver um retrocesso nessa área no pós-Covid? A gente tem visto aí muito o aumento do feminicídio, o aumento de muita gente dizendo que, por conta dessa necessidade de isolamento, por ficar na mesma casa, tem aumentado esse tipo de violência muito, em vários lugares do Brasil, mas a gente se preocupa também aqui em São Paulo. Será que a gente vai ter retrocesso nessa área? Eu acho que, terminando a situação do isolamento social, a tendência é que as mulheres busquem mais ajuda. Hoje elas não têm feito isso exatamente porque muitas delas estão sendo controladas com esta questão de ter de permanecer isolada, né? E o que eu percebo, Daniel, é que existe também uma atenção muito grande de uma rede que foi formada de maneira muito sólida para dar suporte a mulheres em situação de violência, ao menos aqui na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Então, existem projetos que envolvem a prefeitura, envolvem o governo do estado de São Paulo, o Ministério Público, o Judiciário, as polícias civil e militar, a Guarda Civil Metropolitana, ou seja, existe uma rede de assistência para essas mulheres. E mais, a Secretaria da Saúde. É importantíssimo falar isso. Por quê? Porque, por vezes, é o agente de saúde que tem contato com aquela mulher, faz um atendimento de saúde e percebe que alguma coisa está errada. Por vezes, lesões em diferentes fases de cicatrização, que identificam que uma mulher está sendo agredida de forma sistemática. Então, é o agente de saúde que dá o primeiro atendimento e dá a dica de que ela está sendo vítima de violência. Então, assim, eu não acho que haverá retrocesso pós-pandemia. A minha preocupação é agora, durante a pandemia. E exatamente por isso foi criada aquela campanha onde a mulher
ela pinta um X vermelho na mão, e ela pode ir na farmácia e mostrar o X para dizer que ela está sendo vítima de violência doméstica, não é? Para pedir ajuda. É uma forma silenciosa dela pedir ajuda. Então, eu acho que não haverá retrocesso, porque a rede está se solidificando, cada dia mais sólida e expandida. Basta que a mulher peça ajuda. Ela precisa pedir ajuda. Isto é fundamental. Muito bom. Aliás, você falou uma coisa importante, Luiz, esse trabalho também matricial e integrado de várias secretarias é algo que a área pública cada vez mais precisa fazer, porque não é um trabalho de uma secretaria, de um órgão só. Você citou aí vários órgãos ao mesmo tempo, e isso a área pública algumas vezes ficava de forma muito setorial, né, fazendo as suas ações, e cada vez mais tem demonstrado que o trabalho em conjunto, o trabalho matricial, transversal, tem sido fundamental para que a gente possa dar conta de muitas dessas demandas que a gente está vendo. Tem outro tema também que a gente está preocupado, que é a situação dos presidiários, né? E que avaliação você tem em relação a essa questão na pandemia? Está piorando a situação nos presídios? Não, por conta aí da pandemia, todo mundo fechado, isso não pode ter uma consequência, um barril de pólvora? Como é que você vê essa questão? Então, as medidas, a população carcerária foi submetida a algumas medidas de isolamento, pelo que eu tenho acompanhado, não é? Então, foram cessadas as visitas para que não haja a possibilidade da disseminação do vírus dentro do ambiente carcerário. É claro que tudo isso gera uma situação de estresse, não é? Uma situação de agravamento da contenção da liberdade, mas o que eu considero é que não havia outro caminho. Não era possível que os presídios se equipassem de modo a receber os familiares que vêm de diferentes lugares, até para não submeter os próprios familiares também ao risco de contaminação, não é? Nas situações mais frágeis, o que eu acompanho é que algumas pessoas em situação de restrição de liberdade foram colocadas em liberdade porque pertenciam a grupos de risco, não é? Então, a pessoa é um doente severo, de coração, ou então tem uma doença que é o diabetes severa, então, o pedido feito, alguns juízes deferiram a liberdade. Mas, por enquanto, no estado de São Paulo, nós não temos uma situação preocupante em relação à doença ter ingressado no sistema carcerário. Há um custo? Há. A restrição das visitas, não é? Sem dúvida alguma, é um custo, mas é um custo que, neste caso, eu não vejo outro caminho que não fosse esse, né? De forma geral, como é que você avalia a atuação do poder público na área de direitos humanos nessa pandemia? O que a União, estados e municípios poderiam fazer que talvez não estejam fazendo? Olha, assim, no plano federal, o que nós estamos percebendo, né, que a gente acompanha na imprensa, foi a atenção para a liberação de recursos para as famílias mais vulneráveis. Houve atropelos, houve equívocos, pessoas que precisavam receber não receberam. Lamentavelmente, nós temos milhões de pessoas, né? Isso me deixou pasma, são milhões de pessoas que eram invisíveis para os governos de um modo geral e que precisaram ser buscadas, busca ativa dessas pessoas, né? Então, recursos que foram liberados, e o que eu acho é que o foco está sendo muito grande na saúde. Então, isso é o que está ressaltado, a questão da saúde, né? Os outros setores, eu acho que cada secretaria, ao menos aqui no estado de São Paulo, tem procurado dar conta de dar algum tipo de assistência. No caso, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, o cuidado com os idosos nos asilos, né? Então, cada setor aqui no estado de São Paulo, que é o que eu conheço mais, na cidade de São Paulo,
tem procurado dar alguma assistência. E é claro que existem os grupos da sociedade civil que são fortes. Por exemplo, os grupos que atendem a população LGBT. São grupos fortes, bem estruturados, que estão buscando ajuda, fora da assistência do poder público, não é? Então, assim, buscando apoio, indo atrás, tentando dar assistência para a população, eu dei esse exemplo, né? A população LGBT. Acho que há um clamor muito grande em relação aos dependentes químicos. Talvez aí falte um pouquinho de atenção, viu, Daniel? Talvez aí falte um pouquinho de atenção, porque o sofrimento das famílias é um sofrimento muito grande. E cada família, a coisa fica assim, olha, família, você cuide do seu dependente químico, né? Se por vezes a mãe quer buscar uma ajuda e ela não tem um caminho para que essa ajuda chegue. É claro que houve um comprometimento no serviço público em relação aos CAPs, os Centros de Atendimento Psicossocial para álcool e drogas, né? Eles começaram a funcionar de uma maneira um pouco menos intensa. Então, isso tudo refletiu na qualidade de vida das famílias dos dependentes químicos. Então, eu acho que aí faltaria um pouquinho mais de atenção. E hoje, no jornal de hoje, eu acordo de manhã e vou ler os jornais. Então, está lá escrito que a população negra é a mais atingida pela pandemia. Então, nós temos que voltar a nossa atenção para essa população, não é? E aí tem os fatores, não são só fatores orgânicos, não, são fatores sociais. É porque esta população é a que vive nas periferias da nossa cidade, não é? Na sua maioria, é esta população que reside em locais minúsculos, por vezes, esta população que precisa sair para trabalhar e pegar o transporte público, então ela está mais sujeita à pandemia, né? Então, isso está assim, está mostrando, os jornais estão mostrando, as pesquisas estão mostrando. Passado isso tudo, acho que é o caso de o poder público compilar todos esses dados e falar, vamos trabalhar em cima disso, né? Nós vamos trabalhar. A pandemia e os números que ela vai mostrar daqui para diante vão ser centenas de artigos, dezenas de pesquisas científicas produzidas pelas universidades, elas podem nos dar muitos caminhos. O trabalho, a questão do trabalho, né, do acesso ao trabalho, vai ficar cada vez mais difícil, nós ainda vamos ter um caminho longo para percorrer, então os gestores públicos vão ter de se preocupar com isso também, a qualificação de pessoas para o reingresso no mercado de trabalho. Hoje, no meu discurso na Câmara, aliás, que a gente estava em sessão agora à tarde, eu falei sobre os negros e como a população negra e pobre é quem está mais sofrendo com a pandemia e acaba sendo a que mais precisa sair de casa para justamente buscar o pão de todo dia. Aliás, a gente começou a receber aqui várias perguntas, né, de vários temas, a Sônia falando aqui, a população negra mais atingida, 55% dos contaminados, e aqui tem menos acesso ao tratamento médico adequado. Isso, com certeza, é o que está acontecendo. Tem uma pergunta aqui do Maurício, Heloísa, que ele fala, como é que você vê a questão dos indígenas? Já são mais de 10 mil contaminados pelo coronavírus. Eu, dentro das vulnerabilidades, eu poderia ter falado dos indígenas também, sem dúvida alguma. É que, no caso do estado de São Paulo, nós temos uma população indígena, sim, né? Mas é menor. É claro que a pandemia atingiu de forma assim, violenta as populações indígenas do norte do país, não é? É claro que até aí sim é uma questão de fragilidade orgânica ao vírus. Eles vivem em locais isolados e, portanto, chegando o vírus, eles se contaminam e até por viverem em local isolado, não têm acesso à saúde. Isto demanda também muita atenção, né? Porque o caso aí, a minha opinião, seria de preservar o isolamento dessas comunidades,
Mas aí, como é que tem de fazer a logística disso? O que eu acho é que eles não podem vir, por exemplo, para Manaus para buscar alimentos. Então, a logística tinha de ser o contrário, ser levada para eles, né? O que eu tenho acompanhado é que eles mesmos, dentro das suas comunidades, terminaram se organizando para que algo pudesse ser feito, porque o índice de contaminação era muito grande, né? Então, a população indígena também foi atingida em cheio, né? Aliás, a Marisa está falando que os indígenas estão sendo transportados para os hospitais, morrem, não tem enterro adequado, e a senhora concorda que eles têm que ir para o hospital na cidade? Então, ela fala que estão violando os hábitos de funerais deles também, né? Outra questão que mexer com uma cultura diferente não é simples também, né? É um dilema. Este é um dilema que é enfrentado pelos estudiosos mesmos de direitos humanos, né? A questão do relativismo cultural, né? Esse é um ponto importantíssimo. Por quê? Porque aqui na cidade de São Paulo, os sepultamentos estão sendo feitos, ou seja, as inumações, os sepultamentos estão sendo feitos de forma rápida para evitar risco de contágio. Todavia, o ritual indígena não permite. E o que eu tenho acompanhado é que, em algumas comunidades, o sepultamento é feito e depois os próprios indígenas vão lá e exumam, não é? Ou seja, tiram o cadáver do túmulo para fazer o seu ritual. Muito difícil, essa é uma questão muito difícil de ser enfrentada, porque teria de passar por um trabalho de convencimento da população indígena dos riscos desta exumação, né? De tirar do túmulo. Então, mas aí nós temos a urgência, né? Como é que nós fazemos esta orientação do dia para a noite, sendo que a pandemia está acontecendo, as mortes estão acontecendo, né? É uma questão muito difícil de ser solucionada. Verdade. Mais algumas perguntas aqui. O Zé Carlos está mudando um pouco de assunto, Heloísa, falando sobre a Cracolândia, né? Como deve ser, você citou aí a população de rua, como deve ser o protocolo para ajudar, né, quem vive na Cracolândia numa situação como é que a gente está vivendo, né? Então, eu tenho uma opinião que é muito, assim, muito de vida vivida, porque me aproximei deste tema em 2011, quando me tornei secretária da Justiça, e eu digo que assim a primeira iniciativa que eu tive foi criar a coordenação de políticas para a dependência química na Secretaria da Justiça. Ela não existia, eu conversei com o governador Geraldo Alckmin e ele falou, está autorizado. A partir daí, nós implantamos um sistema de atendimento dentro do CRATOD, né, que é o Centro de Referência para Álcool e Drogas, e a partir daí foram criados alguns programas. O Recomeço foi um, e o Redenção depois no município. O Recomeço era um programa transversal, como você mencionou, né? Então, várias secretarias participando, saúde, justiça, assistência social, segurança pública, todas participando do projeto. O que eu acho é que esse atendimento precisa ser integral, as abordagens precisam sim continuar, mas eu vou insistir, Daniel, existem pessoas que não estão mais em condição de decidir, não estão mais em condição de decidir. Não é possível que você tenha jogada nas ruas da Cracolândia uma grávida que abordada diga assim, eu não quero ser internada porque ela está em situação de surto psicótico pelo uso da droga e a vontade dela seja respeitada. Esta mulher precisa ser levada para um atendimento médico do mesmo modo que nós atenderíamos uma pessoa que tem um surto, um infarto na rua, nós também teríamos de acolher essa população até para dar a ela a oportunidade de decidir, eu quero ou não quero me submeter a um tratamento. Este caso que eu acabei de contar é uma história real, é uma história real. Era uma grávida que estava jogada nas ruas da Cracolândia, tá? E ela ia dar à luz ali.
e nós fizemos um pedido na época de internação involuntária. Ela foi levada, o juiz autorizou a internação, ela ficou acolhida, teve o bebê conosco, não é? Quando eu falo conosco, é com essa rede que se criou, e depois ela pôde decidir. E sabe qual foi a decisão dela? Lúcida, eu quero ficar com meu filho. Eu quero ficar com meu filho, né? Hoje existe um programa muito lindo, maravilhoso, que acontece pela rede Bom Par, que atende às grávidas da Cracolândia, para dar a elas a oportunidade de ficar com o filho. É um trabalho maravilhoso que é realizado. Então, eu acho assim, os programas estão bem estruturados? Estão. As abordagens são feitas, se a pessoa quiser voluntariamente ser internada, ela pode ser, e quando eu falo internação, nem sempre é uma internação hospitalar, pode ser que a recomendação médica seja que ela vá para uma outra unidade de tratamento, CAPS-AD, ou uma outra unidade. Mas também acho que há pessoas que não têm mais condição de decidir. E essas pessoas precisariam, com base numa lei, a lei existe, dá suporte, elas precisariam ser internadas. Muito bom. Mudando um pouquinho de assunto, contar um pouquinho que há quase 20 anos você fez parte de um tribunal penal internacional para julgar as milícias por crimes contra a humanidade no Timor-Leste. E no Brasil, recentemente, as milícias têm aparecido muito no noticiário político, né? Isso te causa um pouco de preocupação? E já engato na pergunta que a Ivete fez aqui, se a solidariedade que nós vivemos aqui é a mesma que você também ajudou a implantar no Timor-Leste. Contar para a gente um pouco da experiência do Timor. Ali a experiência de Timor foi, eu digo assim, acho que foi o maior desafio da minha vida, porque, na verdade, englobou tudo, né? Ir para o outro lado do mundo, as pessoas falam assim, Eloy, você foi trabalhar na África, mas o Timor-Leste não é na África, né? O Timor-Leste é no Sudeste Asiático, né? É um paísinho pequenininho entre a Austrália e a Indonésia. E foi lá que eu fui trabalhar. É exatamente do outro lado do mundo. Deixei as crianças pequenas aqui. Na época, as crianças tinham 6 e 7 anos, meu filho e minha filha, né? Então, foi um grande desafio profissional. Fui trabalhar com profissionais de outros países, eu era a única brasileira do time de promotores, né? Agora, quando nós chegamos em Timor, quem conduzia a missão é o grande brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que infelizmente faleceu num atentado terrorista no Iraque, não é? Ele era o comandante da missão, mas ali, Daniel, o que nós tínhamos era uma terra sem Estado. Os indonésios tinham massacrado a população timorense, 1/3 da população foi morta, né? Pelo exército indonésio, pelas milícias pró-Indonésia. Depois, a ONU, depois assim, do ingresso da ONU, né, das missões da ONU, houve um momento em que os indonésios se retiraram e deixaram um território sem Estado. Quando eu falo um território sem Estado, quer dizer sem executivo, sem legislativo, sem judiciário, sem hospital, sem nada. Então, foi essa situação que eu encontrei quando eu lá cheguei. A missão da ONU era uma missão de pacificação e de implantação para a criação de um Estado, do Estado timorense, não é? Então, eu diria assim, não dá para fazer uma comparação tão próxima entre as milícias que atuam, por exemplo, no Rio de Janeiro e as milícias pró-Indonésia, porque, na verdade, ali havia um ataque sistemático e generalizado contra a população civil. Era para matar todo mundo, incendiar as casas, expulsar os que ficaram para o Timor-Oeste. Então, era uma situação, eu vou usar entre aspas, para que os estudiosos de direitos humanos não me recriminem, era uma situação de guerra. Na verdade, não era uma guerra, porque não havia um conflito entre dois estados, né? Havia um poder massacrando uma população, né? Então, não dá para fazer muito bem essa comparação. Agora, quando eu cheguei ali, havia
assim, uma energia para que nós reconstruíssemos aquela nação. E foi uma energia muito positiva, sob a batuta de Sérgio Vieira de Mello. Esta missão da ONU é considerada uma missão bem-sucedida. Cada um foi fazendo a sua parte. Eu participei de uma coisa linda, maravilhosa, que foram as primeiras eleições do país para eleger a Assembleia Nacional Constituinte, que depois escreveu a Constituição, depois a eleição do primeiro presidente, Xanana Gusmão. Então, foi um momento mágico, não é? Então, assim, a solidariedade estava formada. Era sob a batuta de uma organização internacional, que por vezes é muito criticada, que é a ONU, mas eu digo assim, acho que nós fizemos ali, colocamos a sementinha de um bom trabalho. É uma experiência única, né? Maravilhosa. Sim, maravilhosa, maravilhosa. Parabéns aqui ao nosso amigo em comum que está assistindo a live, Floriano Pêsaro, mandando um abraço, e é um grande amigo também. Tá querido amigo, a quem eu também devoto muita gratidão, pelo muito que colaborou nos projetos que nós atuamos juntos no governo do Estado de São Paulo. É um amigo muito querido. Muito bom. Aliás, uma pergunta sobre o clima que a gente está vivendo no país, né, Heloísa? Esse embate ideológico de ameaças às instituições, né, como contra o Congresso, o STF, isso pode representar um risco aos direitos humanos no país? Qual é a tua avaliação sobre isso? Eu não acho que pode representar, eu acho que já está representando, não é? Na medida em que há uma liderança que externa manifestações que são atentatórias contra determinadas populações, como, por exemplo, a população LGBT, não é? E outras populações, eu acho que nós já estamos vivendo isso. Não é assim, nós vamos viver, nós já estamos vivendo. E eu digo que o saldo disso, o saldo final disso, é negativo. Nós vamos ter que reconstruir caminhos que nós já tínhamos percorrido, né? Pessoas que tinham voz estão tendo esta voz silenciada. Hoje eu percebo assim, as pessoas querem se manifestar sobre alguns pontos, elas ficam com medo até de atuar nas redes sociais para se manifestar. Outro dia, Daniel, olha só, eu fiz um comentário simples sobre algo que eu achei inadequado, entre tantas inadequações que nós estamos assistindo. Eu fiz um comentário sobre respeitar os familiares dos ex-presos e torturados políticos. Eu fiz este comentário, mas o massacre veio forte, né? Eu diria assim, nós não podemos... Eu fiz um comentário simples, e acho que uma frase que nós tínhamos de respeitar a dor desses familiares. São filhos, são netos que perderam seus familiares, nem sabem onde estão, desaparecidos políticos, ainda há essa história no Brasil, né? E eu fiz esse comentário, mas eu fui violentamente atacada, né? Então, esta patrulha está em atuação. Então, isso não significará, isto já está significando, já está significando. Não, eu estou muito preocupado com essa intolerância, principalmente com os diferentes, com as pessoas que a gente não concorda. Aliás, democracia também é isso, é a gente conseguir conviver com o diferente, a gente respeitar o diferente, e não está fácil, porque esse respeito, essa tolerância, não tem sido uma marca nem do governo federal, nem de uma parte aí da população, e isso me preocupa, porque a gente vê muita intolerância e muita dificuldade de entender o ponto de vista dos outros, né? Isso... assim, por vezes, Daniel, as pessoas não percebem que participando dessas redes de intolerância, elas estão atuando contra elas próprias, não é? Nós não sabemos nunca o dia de amanhã. Quem é o nosso filho, a nossa filha, não é? Quem são essas pessoas? Então, vez ou outra, eu percebo amigas minhas que me dizem assim, Heloísa, eu tenho uma coisa para te contar.
porque elas sabem que eu sou despida de preconceito e que sempre acolho, né? Sempre acolho. Assim, o meu filho, Heloísa, é homossexual. Eu digo, e você, como é que você está? Eu estou procurando entender essa. Ótimo. Então, eu vou pedir para você conversar com um grupo que se chama Mães da Diversidade, eu digo assim, né? Mães da Diversidade, vá conversar com elas. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Aquela manifestação de intolerância pode significar depois, ela pode ter reflexo dentro da tua casa. Então, não, assim, não, eu não gosto de... Eu sou racista, eu não aceito, eu não gosto, eu tenho preconceito contra as pessoas afrodescendentes, mas o teu filho e a tua filha podem se casar, se apaixonar perdidamente por um afrodescendente. Então, as pessoas estão atuando contra elas próprias, contra conquistas que nós caminhamos muito para concretizar nesse nosso Brasil. Quanto mais nós, né, Daniel? Quanto mais nós, essa população absolutamente miscigenada que nós temos aqui, né? Com essa formação complexa, uma sociedade complexa em todos os sentidos, cultural, religioso, de imigrantes, né? Aqui é um país onde não poderia pensar-se em intolerância, mas temos, né? Cidade maravilhosa, tão rica, tão diversa, né? E, infelizmente, a gente vê alguns atos desses. A minha querida amiga Vera Lúcia Balonese, que é presidente, inclusive, do diretório do PSDB de Pinheiros, pediu para eu mandar um abraço para você. Querida Vera, sempre me ajudou muito, muito querida do meu coração. Estou retribuindo aí, viu? Retribuindo. Já mandou aqui um abraço. O Matheus aqui escreve: quais as lições que a gestão pública tem aprendido nessa pandemia e qual o legado que a gestão Bruno Covas tem construído na área de direitos humanos e cidadania? Eu acho que o poder público vai aprender muito. Outro dia eu comentei aqui com os meus 2 filhos, né? Eu falei assim, olha, vai ser difícil para qualquer governante, quando eu falo governante, eu começo no governador, no prefeito, nos seus secretários, na sua estrutura. Vai ser difícil sair dizendo assim, poxa, mas foi maravilhosa a gestão dele, porque nós estamos vivendo um momento de grande insatisfação. Tudo que se fizer vai ser considerado pouco, né? Mas o que eu tenho visto acontecer aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo são atuações condizentes com o que nós esperávamos dos nossos governantes. Não é possível que o governador do estado de São Paulo atuasse de outro modo que não fosse mandando a seguinte mensagem: fique em casa. Isto era um papel que lhe incumbia, não é? E ele fez isso de uma forma satisfatória. Da mesma maneira, o prefeito. Eles não poderiam falar de outro modo, porque eles precisam ser lideranças positivas para dizer, olha, nós estamos tentando cuidar, estamos cuidando. Acho que no caso do governador e do prefeito também, indo todos os dias à televisão, comunicar à população do que está acontecendo. Houve erros? Houve. Claro que houve a questão do rodízio, mas aí no minuto seguinte o prefeito reconheceu, olha, não foi uma boa iniciativa, mas eu tentei fazer, né? Porque também as emergências vão acontecendo e pode ser que aconteçam alguns erros nesse caminho, né? No final de tudo, o que eu acho, Daniel, sempre vai haver críticas, sempre. As críticas acontecerão. Isso não foi bom, e não sei o quê, não sei o quê. Mas o resultado final é uma atuação que mirou a proteção das pessoas, que mirou o acolhimento das pessoas, é o que eu tenho percebido na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Tem uma pergunta aqui da Rosa, muito legal, que é a seguinte: tem alguma ideia ou algum projeto que você ainda gostaria de ver acontecer na cidade de São Paulo, que ainda não aconteceu e que você gostaria, né, de estar participando junto? Ai, meu Deus! Que pergunta difícil, hein? Eu Não acho é que fácil. não é uma pergunta fácil, não.
Deixa eu ver o que ficou sem fazer, né, Daniel? O que eu comecei... eu acho, sabe o que eu acho? Houve algo que... Por exemplo, uma das coisas que eu tenho vontade é de conseguir implantar o padrão poupa-tempo na saúde, por exemplo, porque eu acho que é uma coisa importante que, quem sabe, lá na frente, o SUS tem dado uma segurada e dado conta dessa situação, mas quem sabe se a gente conseguisse, né, ajudar a ter um padrão ainda melhor, quem sabe a saúde pública não seria muito melhor. Mas isso é na minha área, né? Na sua, não sei qual seria aí um... Olha, eu acho assim que algumas coisas foram deixadas pelo caminho, né? Quanto mais quando eu estava na Secretaria de Direitos Humanos, acho que há projetos interessantes, por exemplo, para atender jovens. Acho que nós temos que mirar muito nessa população, os jovens que moram nas periferias, para que eles possam ter acesso ao trabalho. Mas antes disso, é possível, é necessário que, por vezes, esses jovens tenham um atendimento para superar a questão da violência que eles vivenciam todos os dias, né? São jovens que estão mergulhados numa situação de violência tão grande que, por vezes, isto se torna limitação na vida do jovem, né? Ele tem medo de tudo, ele tem medo de sair para procurar trabalho, ele tem medo de se relacionar. Então, uma assistência psicológica melhor para esses jovens, acho que poderia ser feito com baixo custo. Acho que este é um setor, não é? Eu penso nisso, que foi algo que foi deixado aí pelo caminho. Não sei, assim, né? As coisas vão acontecendo, né, Daniel? As demandas vão surgindo e, se fosse para falar de cada uma das populações que eu mencionei, eu teria alguma coisa para fazer, né? Em relação ao combate ao racismo, à discriminação homofóbica, né? Em cada uma eu teria sugestões para fazer. São muitas coisas, né? A Janete está mandando um abraço, ela é esposa do seu colega Márcio Inacarato. Está mandando um abraço. Muito querido, muito querido. Aliás, foi aniversário dele ontem, hein, o Márcio, meu colega, exatamente. Um abraço para a Janete e para ele, Márcio. E eles têm uma filha que também é minha colega, que é a Rossana, promotora também. Bom, estamos aqui já há quase 55 minutos conversando com a Heloísa Arruda, um papo muito agradável, muito gostoso. Queria terminar perguntando o seguinte: se você acha que a sociedade brasileira vai sair melhor ou pior dessa pandemia? Qual é, como cidadã, o que você acha, Heloísa? Daniel, eu acho que vai sair melhor por um motivo. As pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade ganharam visibilidade e a minha expectativa é que elas consigam reivindicar. Elas consigam reivindicar. Elas consigam dizer assim, olha, eu estou sofrendo, eu estou passando fome, meu filho não está estudando direito, não é? Eu tenho as minhas carências digitais, que foi algo que você mencionou e que, puxa, mostrou-se tão importante, né? Então, se essas pessoas tiverem um pouco mais de voz, nós já teremos um saldo positivo. Eu sou otimista nisso. Acho que se você mostrar uma luzinha, a pessoa vai seguir a luz, ela vai seguir a luz. Então, a pessoa, assim, olha, eu fui percebido, eu era invisível, eu não tinha nenhum documento que me habilitasse a ganhar R$600 por mês, agora eu tenho. Então, eu quero ser enxergado. Quem sabe isto faça um pouco da mudança, né? Se essas pessoas conseguirem continuar sendo enxergadas, eu acho que é um grande ganho. E os políticos como você, de bom coração, de boa índole, de bom caráter, são os ouvintes dessas pessoas, né? Então, vamos colocar nas tuas mãos, Daniel. Muito bom, muito bom. Heloísa, foi um enorme prazer, muito obrigado por ter aceito. Quem gostou dessa nossa live pode pedir aí a live inteira para o nosso site danielnemberg.com.br. Foi um papo descontraído,
abordamos vários assuntos. A Heloísa tem profundidade para tocar em muitos assuntos, é uma especialista em direitos humanos. Fiquei com vontade de falar e conhecer mais sobre a tua experiência do Timor, que você já contou um pouco para mim, mas quem sabe em outra oportunidade a gente possa falar ainda mais. Mas foi muito, muito legal. Já convido todo mundo para a nossa próxima live, segunda que vem, às 19 horas, com a Berenice Janella, que é a nossa secretária atual de Desenvolvimento e Assistência Social, e dizer que, olha, muito obrigado, Heloísa, tomara que você continue assim, sendo quem você é e trabalhando em prol dos direitos humanos, que é tão importante no nosso país, viu? Daniel, muito obrigada pelo convite, a tua equipe que ajudou a organizar, a todos os amigos que estavam aí presentes, né? Você foi mencionando o nome de alguns, queridos do meu coração, que em algum momento da minha vida participaram da minha história, e agradecer a você, né? Um abraço para você também, nosso amigo Wagner Pires. O Wagner, Wagner, muito querido. Então, Daniel, obrigada, do fundo do coração. E parabéns, parabéns por abrir essa oportunidade para as pessoas exporem os seus trabalhos, as suas opiniões. Vamos continuar nesse caminho. Obrigada, obrigada e parabéns. Vamos continuar em contato. Gente, muito obrigado pela presença. Uma boa noite a todos. Heloísa, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.